Mas para mim, acho que a gente continua em clima de aniversário. Mas o ChatGPT não é o único modelo da OpenAI. Existem outros modelos. Não sei se alguém quer levantar a mão e gritar o nome de algum modelo. Eu estou ouvindo. Enfim. Quer gritar mais coisa? Grita mais. Isso aí. Pô, o povo está sabendo pouco, então não fala muito. Pronto. Sora é um modelo de geração de vídeo. A gente tem o Codex, que é o modelo de geração de código. A gente tem o DALL-E, que é para gerar imagens. E assim por diante. E a nossa missão é assegurar que todas as pessoas possam se beneficiar dessa tecnologia, da inteligência artificial geral. A gente está criando esses modelos para permitir que as pessoas possam resolver problemas complexos, problemas difíceis usando a tecnologia. E eu acho que talvez não existe um povo mais criativo quando o assunto é tecnologia do que o brasileiro. A gente vê como a nossa tecnologia está sendo usada aqui por milhões de pessoas. Inclusive, o Brasil é um dos maiores mercados de usuários do mundo. E não só é consumidor dessa tecnologia, como criador, que é uma coisa que diferencia o Brasil de muitos outros países do mundo e da região. Porque o número de desenvolvedores ativos que usam a API da OpenAI no Brasil é altíssimo. Isso é ótimo, porque quer dizer que a gente está não só consumindo tecnologia, mas também criando. E temos muitos exemplos disso. Eu tenho a sorte de, hoje em dia, ouvir esses exemplos, trabalhar com esses exemplos, como o das Serenas. As Serenas é uma ONG que trabalha com proteção de direitos das mulheres e meninas. E elas têm uma política de que os documentos para pedir doações sejam feitos por pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas muitas vezes essas pessoas não falavam bem inglês. Hoje em dia, usando o ChatGPT, elas têm aumentado a receita para o importante trabalho que elas fazem, fazendo exatamente isso. Alguém aqui conhece o Jus Brasil? Vou levantar a mão. Uma galera, nossa, tem muito advogado aqui, não tem? Sempre tem. O Jus Brasil, entre muitas outras coisas, tem uma ferramenta que permite que o cidadão comum possa entender melhor o sistema jurídico do nosso país. E eles fazem isso usando o GPT dentro da tecnologia deles. Tem uma história que eu adoro, que inclusive é do próprio iFood, que palestrou antes de mim. E eu escutei o CEO falar isso num evento. Ele falou: olha, a gente tinha 2 picos de atendimento, a hora do almoço e a hora do jantar. Mas tinha dias que não tinha entregador, ninguém conseguia entender por quê, a gente se preparava, não coincidia com o final de semana, não coincidia com quarta-feira, ninguém entendia muito bem por quê, aquilo se debruçou durante muito tempo, até que colocaram, muito tempo depois, a OpenAI, o ChatGPT, para investigar. Eles descobriram que esses dias, quando faltava entregador, era justamente porque eram dias quando Flamengo e Corinthians jogavam em horários parecidos. Olha só como a tecnologia ajudou a resolver um problema complexo aqui no Brasil. E tem muitas outras empresas que estão usando a nossa tecnologia. Grandes, pequenas, médias, estudantes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e isso me enche de orgulho. Então, a nossa missão, como falei, é assegurar que todas as pessoas possam se beneficiar dessa tecnologia. E o meu trabalho, aqui no Brasil e na América Latina, é fazer que essa missão seja uma realidade na ponta. Por um lado, eu participo de muitos debates regulatórios, participo de mesas redondas, de conversas com a academia, com a sociedade civil, de vez em quando entrevistas e, quando tenho muita sorte, em eventos como esse. Mas, por outro lado, eu tenho trabalhado para gerar projetos de impacto usando a nossa tecnologia aqui no Brasil. Projetos que, até onde eu sei, não são desenvolvidos em nenhum outro lugar do mundo. Como, por exemplo, o Favela GPT. O Favela GPT é um projeto que coloca ChatGPT de graça nas comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo.
e outros lugares virão no futuro. E permite que pessoas dessas comunidades possam acessar de forma fácil e gratuita a tecnologia para aprender como resolver problemas complexos das vidas deles no dia a dia. Projetos como Amazônia GPT, feito em parceria com a Federal de Manaus, onde os estudantes de ciências da computação colocaram sensores de vídeo para captar imagens de animais, de áudio para captar os sons dos pássaros à medida que as cidades vão crescendo, e de qualidade de água para poder prever quando vai ter momento de poluição na água que pode afetar a saúde das comunidades ribeirinhas. Eles estão fazendo tudo isso e processando todos esses dados para gerar insights de conservação e de saúde usando a nossa tecnologia. Outra área é a área de educação, onde a gente tem trabalhado com a Fundação Lehman para apoiar 5 startups todo ano brasileiras que usam a inteligência artificial para entregar alguma solução relacionada à educação. Não necessariamente educação em tecnologia com inteligência artificial. Pode ser letramento básico. E além disso, trabalhamos com 2 faculdades, a FGV do Rio e a Federal da Bahia, a UFBA, um projeto para apoiar eles a lutar contra a desinformação na internet. Olha só como em 5 minutos eu falei de muitas coisas que mostram a transversalidade dessa tecnologia, como ela é vertical, como ela consegue atuar em muitas áreas diferentes. Mas no fim das contas, o que é um ChatGPT? O que é um modelo de linguagem? Como ele é treinado? Alguém sabe como é treinado um modelo de inteligência artificial? Dados. Algumas pessoas sabem, ótimo. Vou passar para vocês um resumo de como ele é treinado. Eu acho que essa é uma parte muito importante para entender como ele funciona, mas também para entender quais são os riscos, por que um modelo ele pode ter alucinação, por que a gente deveria sempre confirmar 2 vezes informações importantes. Treinamento de um modelo ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase de pré-treinamento, a segunda de pós-treinamento e a terceira é de afinamento. Então vamos começar com a primeira fase, que é a fase mais intensiva no uso de recurso, porque o que a gente faz é mostrar quantidades enormes de texto para o modelo, para que, usando supercomputadores e muito poder de computação, ele possa analisar as palavras e entender qual seria a lógica e conseguir predizer qual é a seguinte frase numa sequência. Ou seja, a gente mostra como se fossem parágrafos e o modelo lê muitas vezes esses parágrafos para entender qual é a seguinte palavra que pode continuar numa sequência. A minha mãe falou, então é como quando eu digito OBR no celular e ele sugere obrigado? É um pouco assim, multiplicado por muito maior, mas é um pouco essa ideia. Fiquem com essa ideia. Só que existe um certo grau de aleatoriedade, porque assim como o modelo pode dizer, por exemplo, ao invés de virar à esquerda, ele virá à direita. Mas o modelo também pode dizer uma de cada 2 vezes, uma de cada 10 vezes, ao invés de virar à esquerda, ele voltou para trás, ou ele continuou para frente. E são todas respostas corretas, e por isso o modelo sempre entrega respostas diferentes, independente do que você perguntar para ele. Nessa primeira fase, onde a gente mostra esses conteúdos, a gente toma também algumas atitudes importantes. Primeiro, a gente tira informação duplicada. Não faz sentido que o modelo veja 2, 3, 7, 20 vezes a mesma informação, ele vai entender que essa informação é mais importante, então a gente tira o que é duplicado. E tiramos também dos conteúdos de treinamento informações que a gente não quer que o modelo aprenda. Por exemplo, a gente não inclui páginas que têm grandes quantidades de dados pessoais, por exemplo. A gente não inclui conteúdos de discurso de ódio e assim por diante. E no final desse processo, a gente consegue ter um modelo base, no final dessa primeira fase de treinamento. Um modelo que ele é capaz de completar a seguinte palavra numa sequência, porém não capaz de responder perguntas, de ter essa qualidade quase de assistente, né, que o ChatGPT tem.
Ou seja, se você pergunta para o ChatGPT, o modelo base, me fala a história de uma princesa, ele vai falar de um príncipe, de um castelo, de uma rã, de um beijo, um lago. E por isso a gente tem que ter uma seguinte fase, meses depois, esses são processos que demoram meses no pré-treinamento, onde a gente transforma esse modelo base num assistente que consegue responder às nossas perguntas, consegue ser útil, mas também que consegue fazer uma série de coisas. E a mais importante são salvaguardas de segurança. A gente coloca salvaguardas de segurança no modelo que impedem que ele responda coisas que vão contra as políticas da plataforma. Ou seja, se eu falo, faz um desenho de um presidente X jogando golfe, ele não vai fazer, porque a gente tem uma política contra isso. Se a gente fala, finge que eu sou uma instituição eleitoral e também não vai fazer. Isso é importantíssimo, porque é a nossa forma de prevenir que o modelo possa gerar informações que vão contra nossas políticas. Muitas pessoas me perguntam também, e o viés e a discriminação? Tema importantíssimo no mundo inteiro, não só no Brasil. E vejam só, apesar disso ser um desafio importante para a sociedade, para a indústria, a gente toma algumas atitudes com respeito a isso. Então, no pós-treinamento, é onde a gente mostra para o modelo, por exemplo, que apesar que na base de dados de treinamento que a gente tem como humanos, a maioria dos, vamos supor, veterinários são homens brancos, a gente fala, não, na verdade, os veterinários podem ser mulheres, e não tem que ser brancos, pode ser de todas as raças. E por isso, se vocês colocam, principalmente na área de desenhos, no DALL-E, na geração de imagens, a resposta com a imagem que ele vai gerar tem essa diversidade. A gente mostra para o modelo que ele tem que aumentar a diversidade, em alguns casos, quando não foi especificada no prompt, no texto que você solicitou. E assim que a gente chega à seguinte fase, a última, que é um pouco mais breve, um pouquinho menos intensiva de recurso, um pouco mais barata de realizar do que as primeiras duas, que é a fase de afinamento. Um pouco como a ideia de eu chamo de afinamento, uma tradução minha de fine tuning, como se fosse afinar o instrumento quando você está tocando aquele violão, você faz um afinamento aqui e ali. Isso permite que o modelo continue aprendendo quando as pessoas estão usando ele, que o modelo continue sendo a prova de ataques, por exemplo, que a gente contrata pessoas externas que tentam atacar ou fazer um jailbreak, tentar ir por volta, contornar justamente essas salvaguardas de segurança, e a gente vai adaptando. O modelo, ele quer ser útil para vocês. Então, quando ele te dá uma resposta, às vezes ele dá um joinha para cima e um para baixo. Vocês já viram isso? Umas pessoas fazendo assim. Esse é um projeto justamente para entender que tipo de resposta a gente acha melhor, o pior, e que o modelo possa ser mais útil. Para dar um exemplo muito burro, que ele não te entrega uma imagem de um gato quando você pediu uma imagem de um cachorro. Ele te entrega um texto que seja útil para você, de um parágrafo e não dois, uma frase e não dois. Saber que ele está sendo útil. Agora, esse processo de o modelo aprender com respostas, primeiro, não é automático. Muitas pessoas pensam que ele é automático, não é automático. Segundo, algumas pessoas vão falar, mas se eu não quiser que a pessoa, que o modelo aprenda e fique melhor com as minhas respostas, você tem que fazer apenas 3 cliques. Configurações, dados, tem uma coisa que diz, permitir que o modelo seja melhor para todo mundo. Você desliga, pronto, acabou. Tem isso na versão gratuita, tem isso na versão paga. Então fica essa dica aqui, uma das perguntas que eu mais recebo. E assim que os modelos, ao longo do tempo, eles vão se tornando mais multimodais. Permitem que você coloque arquivos em PDF, permite que você coloque outro tipo de informação, uma planilha, que você coloque arquivos em diferentes línguas e compare, que você pegue, por exemplo, a lei de educação da Finlândia e, sei lá, do Japão, que tem até outro alfabeto, né?
que ele consiga gerar esse tipo de informação. E essa multimodalidade, ela passa também pelo áudio e pela visão. Visão, obviamente, entre aspas. Então, por exemplo, vocês podem conversar com o ChatGPT. Vocês podem ligar a câmera para que o ChatGPT vá falando onde você está, o que ele está vendo. Imaginem como isso pode ser útil para milhões de pessoas ao redor do mundo. Inclusive, um dos testes dessa tecnologia iniciais do GPT Visão foi feito por uma ONG da Dinamarca, se não me engano, chamada Be My Eyes, Seja Meus Olhos. E o que eles faziam antigamente era botar um voluntário do lado de uma pessoa que tivesse deficiência visual, para que esse voluntário pudesse acompanhar a pessoa com deficiência visual em tarefas do dia a dia, por exemplo, atravessar um aeroporto, ir no mercado e assim por diante. E hoje em dia fica cada vez mais fácil que a tecnologia seja aliada nesses processos. O que mais que a gente tem aí pela frente? São os modelos que aprendem a raciocinar. O que isso quer dizer, raciocinar? Quer dizer que o modelo ele pensa no mesmo problema de várias formas diferentes antes de te dar uma resposta. A gente começou com uma ideia de que a gente fazia uma resposta, uma pergunta, o modelo respondia, a gente respondia, o modelo respondia, uma conversa. Mas os modelos de raciocínio, como O1, O3, que a gente lançou, eles pensam em problemas, principalmente problemas de ciência e matemática, de código também, geração de código, de uma forma extremamente avançada, mas pensam de várias formas diferentes antes de te dar uma resposta. É um pouco a diferença, de novo, eu pensando como que eu vou explicar isso para minha mãe, é um pouco a diferença de eu pegar o carro, sair de casa e ir para o trabalho, ou entrar no carro e pensar, tá, peraí, é quinta-feira tem jogo de futebol, então vai ter, deixa eu ligar o GPS, acho que vai ser melhor por aqui, se eu sair 10 minutos antes, vai ser melhor porque eu vou economizar 20 de trânsito. Essa é a diferença de um modelo básico e um modelo de raciocínio. E a gente tem trabalhado e brincado sempre para trazer os modelos de fronteira. O 3 que a gente lançou o ChatGPT 4.5 recentemente, com uma curiosidade. Lembram daquela fase de pré-treinamento? Nessa fase de pré-treinamento, a gente fez uma fase muito mais longa, ainda mais longa. Já são meses, a gente multiplicou ainda mais. E o resultado, que a gente não sabia qual seria, porque tudo na inteligência artificial é experimentar, ir aprendendo, até a gente está aprendendo, foi que o modelo, ele não era tão inteligente como os modelos de raciocínio, e não era o objetivo também, mas ele é muito bom para conversar. É o primeiro modelo que eu falei, olha, é muito legal conversar com esse modelo. Parece que você está falando com... É super interessante como a gente, brincando com essas tecnologias, consegue avançar e aplicar essas soluções. Eu falei do Jus Brasil, falei do exemplo do iFood, falei das Serenas, mas tem muitos outros. Usando ferramentas da OpenAI, usando outras ferramentas de inteligência artificial. Brasília Construtec. Pensem, por exemplo, em como hoje em dia a gente tem que lidar com processos administrativos lentos, burocráticos, que poderiam ser resolvidos de forma mais eficiente. Todo mundo aqui já lidou com isso, em algum momento. E ficam algumas perguntas na cabeça de todos nós. Como fica, por exemplo, o mundo do trabalho. Coisa que a gente tem também pensado muito, a gente tem analisado, a gente está tentando fazer pesquisa nessa área, assim como muitas outras entidades ao redor do mundo. E as pessoas vão falar, mas vai sumir o emprego do tal, não vai ter mais... Eu não sei, eu acho que não vai ser tão... A transição, ela tem muitas mais sutilezas. Veja só, por exemplo, a gente está hoje em dia num prédio que muito provavelmente foi desenhado com computador. Eu chutaria que foi desenhado com computador. A gente vive, trabalha em prédios que foram desenhados com ferramentas digitais, mas continuamos tendo arquitetos, continuamos tendo engenheiro civil e muitas outras profissões associadas. Eu vim aqui para Brasília de avião.
Um avião que ele voa sozinho, não precisa de piloto, mas ele tem 2 pilotos, todos os aviões, alguns 3 ou mais. Eu posso comprar hoje em dia uma mesa, uma cadeira fabricada numa fábrica ou feita por um artesão. Eu entendo que são 2 opções diferentes e não quer dizer que as pessoas não trabalham mais com criação de móveis. E assim por diante. É por isso que eu incentivo as pessoas a pensarem na inteligência artificial, principalmente nos modelos de linguagem como o ChatGPT. E nesse momento, de forma geral, como se fosse o momento em que surgiu a calculadora. Por quê? Porque eu acho que quando a calculadora foi inventada, com certeza os professores de matemática ficaram bem nervosos. Eu sou muito de humanas, tá, gente? Então precisa de calculadora sempre. Só que hoje em dia, a gente assume que as pessoas têm calculadora. A gente assume que as pessoas têm calculadora. E como resultado, somos capazes de resolver problemas muito, muito mais complexos como seres humanos. Isso que importa. As pessoas me perguntam, Nico, mas como que fica a questão da língua e da cultura? Um tema importantíssimo. E ele traz uma tensão importante que é pouco falada. Lembram quando eu falei que no pré-treinamento, supercomputadores olham informação de forma repetida até aprender qual é esse conteúdo, o significado, até que ele entende que o céu é azul, pelo menos em Brasília. Quando a gente quer ter um modelo que entenda o Brasil, que fale português bem, isso quer dizer que ele tem que treinar em conteúdo que explique o que é o Brasil, que seja em português, as sutilezas da nossa cultura. Eu acredito que há muito espaço para melhorar. Sempre. Mas para isso, os modelos precisam treinar nesse tipo de informação. Agora, eu acho que o Brasil, e de forma geral o português, está muito bem. Vocês devem ter usado, a maioria. Quem usou o modelo de linguagem? O ChatGPT ou similar? Alguma vez? A galera. Quem não usou, incentivo. Incentivo muito a brincar, porque acho que assim é a forma mais interessante e mais fácil de aprender. Mas o português está muito melhor. Está muito bom. E eu às vezes faço umas conversas com o ChatGPT, eu falo qual a diferença de uma moqueca baiana e uma moqueca capixaba. Faz um desenho das duas e me explica a diferença dos ingredientes. Quem sabe a resposta dessa pergunta? Aqui. 2, 3, umas 5 pessoas sabem a resposta. O ChatGPT soube. Ou seja, o lado cultural, o lado da língua está avançando rápido, bem rápido, e acho que o conhecimento do Brasil também. E tem um último eixo nessa questão também, que é a regulação. A regulação no mundo inteiro será um ponto importantíssimo para determinar o equilíbrio entre a promoção de uma tecnologia e a regulação dessa tecnologia. Como os países podem aproveitar esse momento. Como que os países podem ajudar as pessoas a entender melhor a tecnologia. Como que os países podem ajudar melhor a construir infraestrutura. Porque essa é uma tecnologia que usa muita infraestrutura. E os países do mundo que investiram em infraestrutura no passado, como por exemplo nos Estados Unidos, com cabos de fibra ótica, cabo coaxial e outros tipos de infraestrutura, como data centers, estão se beneficiando. E é ótimo que no Brasil tem muitas pessoas comprometidas com esse objetivo, tem o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e vários outros planos para que o Brasil continue crescendo, inovando com essa tecnologia e que venha com isso uma onda de crescimento econômico, uma onda de prosperidade. Eu quero terminar mostrando um exemplo. Aliás, eu não peguei o botãozinho do slide. Então, vou pegar aqui. Botãozinho do slide. Muito obrigado. Pessoal, aqui atrás é muita gente boa. Vou mostrar para vocês 2 produtos, porque sempre me falam, Nico, fala um pouquinho do que vem pela frente. E aí o ChatGPT 4.5 foi lançado. O que a gente tem aqui, por exemplo, é o operador. O operador, ele é um agente que faz tarefas para você no próprio navegador. Ainda um pouco lento, para ser honesto. Ele pode pedir comida para você, por exemplo, de forma muito lenta.
Por aqui, foi meu chefe que fez, ele fez em inglês. Reserva para mim uma atividade para minha família no dia 21 de fevereiro, sexta-feira, em São Paulo, para 4 pessoas, né? Pulou. Enfim, não está tocando o vídeo. E o Deep Research? O Deep Research é a diferença de um chat GPT que talvez economiza 5 minutos para você aqui, 10 minutos para você aqui, consegue redatar um e-mail rapidinho que você teria demorado meia hora. E o Deep Research é uma versão como se você tivesse pesquisadores, vários pesquisadores, trabalhando horas para você. Ou seja, ele passa a ser um apoio que te ajuda a fazer coisas que você teria demorado 5, 10, 15 dias e, portanto, muito provavelmente nunca teria feito. Então você pode falar, Deep Research. Vamos ver se o vídeo desse está funcionando. É uma pena, porque está tudo em português, bonitinho. Foi. Você pode falar, Deep Research, eu quero que você faça para mim uma pesquisa de energia. Energia renovável, energia com data centers, mas quero que você foque isso no Brasil, na África do Sul, na Tailândia, que você considere apenas energia renovável, mas preferência vento e solar. E quero que você foque apenas em 1980 a 1995 e que você traga insights que estejam relacionados também ao aspecto regulatório desses países e o mercado energético e como o mercado precifica a eletricidade nesses países. Você pode perguntar isso. 15 minutos depois, mais ou menos, você vai ter uma resposta. O Brasil está numa posição excelente hoje em dia para aproveitar essa onda da inteligência artificial, para continuar criando e para que as empresas grandes, médias e pequenas que estão fazendo sucesso a nível nacional, regional, global, possam alavancar essa tecnologia no ritmo igual ou mais rápido do que seus concorrentes em outros países. E é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Se vocês quiserem continuar essa conversa, se vocês quiserem acompanhar o trabalho da OpenAI no Brasil, que está começando, eu sou ainda o único funcionário, representante aqui no país, me acompanha no LinkedIn, manda um oi, quem sabe a gente se esbarra por aí, aqui em Brasília ou em outro canto do Brasil. Muito obrigado.